Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje, quarta-feira, é dia que eu respondo alguma dúvida que chega para mim por e-mail ou por WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube mesmo. E a gente hoje selecionou aqui a dúvida do Rogério, que chegou para mim por e-mail. Basicamente, ele pede um auxílio na montagem da carteira de investimentos. Depois da vinheta, a gente vai ler com calma o e-mail dele. Por enquanto, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativem ali o sininho também para vocês receberem as notificações e a gente já começa. Bom, pessoal, o e-mail do Rogério, ele está aqui, ele é um e-mail um pouco grande, mas mesmo assim acho que vale a pena a gente ler. Tá? Então ele fala assim: olá Daniel, bom dia, tudo bem? Daniel, meu nome é Rogério, tomei conhecimento do seu canal através do YouTube porque pretendo investir em ações, fundos de investimentos e fundos imobiliários. E aí ele fala que ele quer parar de trabalhar em 6 ou 7 anos. Por esse motivo comecei a pesquisar sobre o assunto na internet, especialmente no YouTube. Tá? Aqui ele já fala aí duas informações importantes. Primeira coisa, ele quer diversificar em vários tipos de investimento. Segunda coisa, ele já mostra o horizonte de investimento dele. Isso tudo é importante para a gente montar nossa carteira, a gente definir esse tipo de perfil. Outra coisa que ele fala assim, ele fala uma reserva que me proporcione algum rendimento que complemente a minha aposentadoria. Então a gente já sabe que a gente está tratando de uma pessoa que já está mais próxima da aposentadoria, ou seja, que o risco dela precisa ser um pouco menor. Se tiver uma crise sistêmica, às vezes ela não tem tempo de se recuperar. E outra coisa é que ela está querendo visar renda. E aí o Rogério fala que fez a inscrição no meu canal porque eu sou bastante didático, eu tenho preocupação de explicar termos técnicos, a fim de fazer as pessoas entenderem. E aí ele pergunta, finalmente, como funciona esse auxílio na montagem de uma carteira de investimentos e que ele viu em algum dos vídeos que existe a possibilidade de ser um assinante Gold. A gente vai falar sobre a questão de assinante mais para o final do vídeo, porque o que importa aqui é a gente ensinar a questão da montagem da carteira. Então o que acontece? Você é uma pessoa que quer geração de renda para daqui a 6 ou 7 anos e você... A gente já mostrou isso em alguns vídeos, a gente tem que tomar cuidado ao ficar exposto na bolsa quando o horizonte é menor do que 5 anos. Hoje você tem mais do que 5 anos, você tem 6 a 7 anos. Só que daqui a 2 ou 3 anos você vai ter que começar a migrar uma parte dessas suas ações, talvez para um outro tipo de investimento. Então o que eu faço? Quando eu começo a montar minha carteira, que eu já tenho o perfil definido, eu defino um percentual. Então eu vou, por exemplo, montar uma carteira que a pessoa tem 33% de renda fixa, tá? Pode ser no fundo de investimento que ele colocou, e a gente tem aí a carteira Z dentro do nosso produto, da área de membros. A gente pode botar 33% em fundos imobiliários e 33% em ações, por exemplo, um terço para cada um. Então, o que vai acontecer? Quando você chegar, por exemplo, no final de 3 meses, 4 meses, tá? Eu não faço cálculo todo mês, porque eu acho que isso é desnecessário. Então, você pega aí um prazo que você vai fazer essa readequação da tua carteira. Então pode ser trimestral, quadrimestral, semestral. Anual eu também acho muito longo. Então você pega aí 3, 4 ou 6 meses e aí você vai fazendo essa readequação. Igual o Ibovespa tem lá de 4 em 4 meses, ele muda a carteira teórica dele. Você também, de 4 em 4 meses, você pode readequar a tua carteira. Então você chega e descobre que no final, por exemplo, de 4 meses, o teu fundo de investimento virou 30%, o teu fundo imobiliário continuou 33% e ações subiram para 37%, por exemplo. Então o que você vai fazer? Você sabe que os próximos aportes que você precisa fazer, se continuar com essa proporção, você precisa botar mais na renda fixa, porque provavelmente as ações tiveram uma alta mais forte nesse período. No caso do Rogério aqui,
A partir do momento que for chegando em 5 anos, ele vai ter que ir reduzindo a exposição dele na bolsa. Então, talvez faltando 5 anos, ele vai ter que reduzir esse 33 para 30, depois para 27 ou 25, até ele chegar numa exposição que esteja dentro do perfil dele. Tá? Esse exemplo aí de 1/3, 1/3 e 1/3 é apenas, né, um exemplo, como eu falei antes. Ele depende muito do perfil. Talvez o Rogério tenha um perfil aí mais arrojado e eu não conheço ele pessoalmente. Então talvez para ele seja interessante botar só a reserva de emergência na renda fixa, uns 10%, botar 10% em fundos imobiliários, 80%, por exemplo, em ações. Tá? E aí ele pode ir diminuindo também, só que para ele vai se sentir confortável de na aposentadoria dele ter 60% em ações, ou ter 50% em ações, ou até continuar com os 80% em ações. Tá? A grande questão aí da montagem da carteira, para você comprar ações sempre mais baixo, no preço mais baixo, e você ou vender ou você não aportar em novas ações quando o preço está mais alto, é exatamente você fazer esse mix na montagem de carteira. Quando a gente vê que o percentual das ações está acima daquele nosso limite, a gente pega e reduz exatamente os aportes em ações, ou até zero os aportes em ações, e bota em renda fixa. Aí aconteceu uma queda igual lá no mês de maio, mês de junho, você viu que as ações abaixaram, o percentual delas na tua carteira deve ter diminuído, e aí você sabe que é exatamente o momento de fazer aporte nelas. Então dessa forma você acaba comprando, vendo o percentual de cada uma na tua carteira, você acaba comprando exatamente nas baixas e vendendo, ou pelo menos não aportando, se você não quiser fazer o giro da carteira, nos momentos de alta. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: lá na carteira, por exemplo, da área de membros, eu tenho algumas ações recomendadas, e dentro dessas ações a gente coloca o percentual. São percentuais que cada uma dessas ações podem oscilar. Então, somente como exemplo, Itaúsa, ela pode oscilar lá entre 9% e 12% da carteira, na carteira hoje recomendada. Com essa alta atual, ela já chegou a 11,6%. Então, provavelmente, se ela continuar subindo mais, em algum momento a gente vai ter que vender uma pequena parte da Itaúsa, porque a gente fez o inverso. Quando caiu lá embaixo em 8,60, ela ficou abaixo de 9%, então a gente comprou um pouco. Talvez a gente iria vender um pouco dessa parte. Então quer dizer, a gente tem uma carteira macro, que a gente tem percentuais entre os segmentos, que seria as ações, os fundos imobiliários, os fundos de investimento, e depois a gente tem uma carteira micro de cada uma delas. Qual o percentual que eu aceito que oscile cada uma dessas ações que eu já estudei e que eu acho que vale a pena. Bom, por fim, o Rogério também falou que ele queria uma carteira que gerasse rendimento para ele. E eu queria aproveitar para convidar vocês para o nosso workshop, que vai ser amanhã, a primeira aula, no dia 9, tá? Na quinta-feira. Você pode estar vendo o vídeo na quinta-feira, então é no dia 9, quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de geração de renda com investimentos. A gente vai falar bastante sobre os dois momentos que você tem: o momento de acumulação, que é exatamente esse que o Rogério está agora, e o momento que você usufrui aí dos rendimentos. E esse momento é um momento posterior. No caso do Rogério, deve acontecer daqui a 6 ou 7 anos, quando ele se aposentar também. Então a gente vai falar bastante coisa. Depois vai ter uma segunda aula no dia 13, na segunda-feira. Então eu espero vocês lá. O link para você se inscrever nesse workshop vai estar aqui na descrição do vídeo. É gratuito essas duas aulas, então vale a pena vocês assistirem. E enfim, eu espero que vocês gostem. Abraços aí, bons investimentos. Tchau, tchau.